Shalom, queridos. É um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, do canal Ma'ayin, Centro de Estudos Judaicos de Contagem, Minas Gerais. Aqui a gente está estudando profundamente todos os dias, o judaísmo e a Kabbalah de uma forma muito particular, muito profunda, E uma pessoa, ele questionou a respeito do material do centro de estudos, por que não é enviado somente o material? Por que não pode ser enviado somente o material, tá? Para a pessoa poder estudar e tudo, Olha, nós encontramos uma infinidade de coisa escrita nas redes sociais, de material judaico escrito nas redes sociais, e se isso bastasse, bastaria simplesmente você comprar uma Torá da Sefer, que é um material escrito com comentários embaixo, e isso já supriria todas as suas necessidades, os seus questionamentos, mas isso não é uma verdade, E quando Hashem Kadosh Baruch Hu revela a Torá no Sinai para Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, quando ele revela a Torá no Sinai, há uma relação entre aluno e professor, tá? Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, questiona Deus diversas vezes na Torá. Há um questionamento, tá? Não é simplesmente que ele pega um texto e interpreta aquele texto da maneira como ele bem pretende interpretar, que é o que acontece no Ocidente. Então, se bastasse, se fosse somente material escrito, tá? No Ocidente nós temos material escrito demais da conta, mas não é essa relação que acontece entre Moshe e Hashem Kadosh Baruch Hu. É uma relação entre professor e mestre, entre mestre e aluno, professor e aluno. Essa é a relação, tá? Então, assim, Deus instrui Moisés, falando, aqui, abrasileirando o termo, ele instrui Moisés naquilo tudo, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Ou seja, mas aí você pode perguntar, mas bastaria somente que ele enviasse o material escrito para Moisés, e Moisés poderia interpretar aquele material escrito, mas não funciona assim, tá bom? Com o judaísmo não funciona assim. Essa relação entre professor e aluno, ela é a coisa mais importante, ela é mais importante que o material. Por isso, eu particularmente, eu sou contra canais na internet, eu sou contra esse próprio canal aqui do Ma'ayin, eu sou completamente contra isso. Às vezes eu coloco vídeo, às vezes eu passo assim 3, 4, 5 meses sem colocar um vídeo aqui. Por quê? Porque eu sou contra isso. A pessoa, ela pega uma informação de um vídeo, ela pega uma informação escrita onde não há uma relação entre professor e aluno, então ela pode interpretar aquilo de N formas, ela pode fazer essa interpretação de N formas, e foi isso exatamente que o Ocidente fez, tá? O Ocidente pegou os escritos do povo judeu e interpretou da forma como bem quis, como bem entendeu. Então, assim, essa não é uma maneira judaica. Essa não é uma maneira judaica. A maneira judaica, ela envolve professor e aluno, tá? Sempre quando há essa relação entre professor e aluno, há um questionamento, Foi tudo que Moisés fez lá no Sinai, foi questionar. Ele questionou coisas, ele perguntou, ele retrucou coisas, e ele obteve respostas que essas respostas satisfizeram assim todos os anseios de Moisés, e Moisés pôde então passar essa mensagem para Yehoshua, e Yehoshua passar essa mensagem adiante para
para todo o povo judeu. Então, assim, se você simplesmente pega um material escrito, tá? Ou se você simplesmente vê um vídeo na internet, tá? Isso não quer dizer que você está aprendendo o judaísmo, tá? Você está começando de uma forma completamente errada, tá? Então, por isso que eu sou completamente contra isso, tá? Mas assim, hoje a tecnologia ela permite esse tipo de coisa, mas eu particularmente sou completamente contra isso, tá? Eu acho que a relação no Sinai é uma relação entre professor e aluno, entre mestre e aluno, e essa relação ela é a mais eficaz para que você aprenda judaísmo da maneira correta, tá? Então, assim, você pode ler milhares de escritos e continuar interpretando, né, da forma ocidental tudo que está escrito pelo povo judeu, e foi o que aconteceu no Ocidente, tá? Então, e também há aquela coisa, né? Eu não me considero um vendedor de material, né? Então, assim, há muitas, né, muitas pessoas que elas acham que é somente comprar o material, elas acham que é uma questão de dinheiro, é uma questão de posses, de poder financeiro. Não, eu compro o material e através desse material, através de comprar isso, eu vou conseguir obter um conhecimento. Não, tá? Você, dentro do judaísmo, não funciona assim. Você somente vai conseguir obter um conhecimento quando é uma relação entre professor e aluno. Por quê? Porque essa é uma relação mais delicada, querido. Essa é uma relação mais bem elaborada, mais sofisticada, né? Ela não é uma relação grosseira. Você pegar um material e envia aquele material como você pega, por exemplo, um violão desse que você está vendo aqui no fundo aqui, e envia esse violão para a pessoa e fala: olha, você que aprenda sozinho aí, né? Você que faça isso sozinho e você que resolva os seus problemas sozinho. Não funciona assim dentro do judaísmo, tá bom? Essa relação entre professor e aluno, ela é importantíssima. Quando você pega, por exemplo, o Pirkei Avot, né, que é a ética, né, a ética dos pais, né, a ética principal dentro do judaísmo, a ética entre aluno e professor, você vai ver lá se, por exemplo, olha, fulano de tal que foi aluno de fulano de tal, não sei o que, aí depois ele relata: olha, o rabino tal que foi aluno do fulano de tal, não sei o que, diz isso e isso e isso. Ou seja, então, essas referências, elas são completamente embasadas e plausíveis para você fornecer um conhecimento adequado para o aluno, para quem está estudando, tá? Então aqui esse centro de estudos, ele fornece um conhecimento sólido para alunos. Não é simplesmente enviar um vídeo desse, ou seja, colocar um vídeo desse no canal e as pessoas vão aprender judaísmo de uma hora para outra através de um vídeo, né? As pessoas vão aprender através de um material escrito, tá? Não, tá? Essa relação de questionamento dentro do judaísmo, questionar é permitido, tá? E as aulas ocorrem com esse questionamento, com essa, né, trazendo sempre o questionamento e perguntando: olha, por que Moisés disse assim? Olha, por que aconteceu isso e não dessa forma, né? Por que o povo judeu demorou tantos dias para poder chegar até em Eretz, né? Ou seja, na terra de Israel, e não tantos dias? Então, esses questionamentos, é isso que faz com que o aluno aprenda, né? Você pode escrever isso pode estar escrito? Claro,
Pode sim, pode estar escrito, mas acontece que quando você só tem o material escrito, você está lidando com essas traduções que são escritas aqui mesmo, com essa Torá da Sefer, com a Torá que você pode comprar do Aryeh Kaplan, né? Então, você vai ter só o material escrito e você vai interpretar da sua maneira, daquela, né? E se você nasce no Ocidente, você pode sim ter uma tendência a interpretar, né, as coisas de uma forma ocidental o máximo possível, né? Então por isso que eu sou completamente contra excesso de informação escrita, excesso de informação em vídeo, aquelas pessoas que ficam assistindo diversos vídeos e aquilo vai entupindo a cabeça da pessoa e depois ele não consegue saber se ele não consegue discernir mais uma coisa da outra. Por quê? Porque ele está vendo diversos vídeos, lendo diversas coisas, mas ele não estuda da forma como deveria estudar, que é aquela forma que é passada desde o Sinai entre professor e aluno, tá? Então essa é a forma do Sinai. Esse tipo de estudo que eu fui buscar um mestre, e esse mestre me passou um conhecimento, tá? E esse conhecimento eu tenho procurado passar para frente, mas é a relação entre professor e aluno, é a relação do Sinai, tá? A relação do Sinai, ela não foi quebrada dessa forma, tá? E quando você entra na internet, você vê aquele turbilhão de informações, de textos, de vídeos e tal, a relação do Sinai, ela é quebrada dessa forma. Ela não é a relação do Sinai mais, né? São pontos que são completamente desconexos com aquilo que a sua cabeça precisa entender, com aquilo que você realmente questiona, com a relação entre professor e aluno, porque essa é a relação do Sinai. Tá bom? Então, assim, estudo judaico só existe com a relação do Sinai. Não entenda mal, né? Não entenda mal, mas o ensino honesto e bem pautado, né, um ensino bem pautado para você aprender realmente, para você praticar realmente, somente com essa relação, tá bom? Entre professor e aluno, que é a relação do Sinai e que é a relação que foi passada, né, de geração em geração pelo povo judeu, tá bom? Um abraço a todos, shalom, tchau.